Oba, tudo bem? Hoje é um domingo, à tarde, dia nublado. Acho que essa iluminação tá esquisita, né? Tá, dá a impressão que qualquer ângulo que eu fizer fica sombra, né? Que nem aqueles quadros renascentistas cheios de sombra, né? Esqueci o nome daquele holandês lá que fazia isso, que tinha essa técnica de sombra, tudo sombreado, tudo metade do rosto aparecendo, né? Estou aqui apreciando a demolição da, vou mostrar aqui o rio. Tá bem cheio, bem cheio. A água encostando quase aqui no muro, coisa que antigamente era normal, mas hoje em dia não é mais. Então, dessa maneira tem menos pássaros que ficam por aqui, porque não tem as pedras, né, para eles pararem, eles ficarem aqui apoiados. E parece que vem mais chuva daqui a pouco. E tem as borboletinhas, pena que está muito distante, não dá para mostrar. Não dá para dar um zoom aí, mas umas borboletas bem bacanas, bem coloridas. Eu já vi duas aqui desde que eu parei aqui para mostrar o rio. E eu queria falar sobre algumas pequenas coisas, assim, algumas dessas, né, ponderações de sempre. Uma que fazia tempo que eu queria falar era sobre o, o novo, que já não é mais novo, né? Faz tempo. Faz tempo que eu queria falar e acabei não falando. Já deve estar rolando quase um ano esse negócio do logo do X, que era o Twitter, né? O Twitter foi comprado e depois mudou de nome e aí eles colocaram esse nome X, né? E aí quando você vê o logo que você baixa, e há um tempo atrás eu fui expandindo, colocando um zoom lá, eu vi que aquele logo ele tá como se fosse em cima de um Black Mirror, né? Black Mirror, aquele espelho negro que é o nome também de uma série distópica muito bacana, uma série britânica, né? Muito legal, muito bem feita, sobre as questões da tecnologia e da distopia, daquilo que a tecnologia vai levando e os avanços e as catástrofes, né? Ou se não são catástrofes, cenários ruins, cenários distópicos, né? E o logo dele é em cima de um Black Mirror. Então, Black Mirror, que no começo da série tem aquele som como se fosse um humming, que vai aumentando, 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 e aquela tela preta, pá, ela quebra, né? Ela racha assim. E aí, aí faz um barulho assim de eletrônico, aquele barulho assim de que está sintonizando e aí começa, né? Eu recomendo essa série para quem não conhece, mas ela é bem famosa, todo mundo deve conhecer. E o X, se você der um zoom, ele está em cima desse logo. O logo atrás é um Black Mirror quebrado, né? Rachado também de cima a baixo, assim, meio em diagonal. É, ou seja, na minha opinião, né, na minha suspeita, né, uma referência direta àquilo que nós estamos indo, a essa tecnologia, a esses feudos, né, digitais, o Amazon, o X, né, o Twitter, né, Facebook, que mais? Google. E você pode perceber duas coisas, acho que eu já até falei num outro vídeo. Todos eles são particulares, não existe nenhum que seja público, seja de domínio público, seja open source, né, que seja uma plataforma colaborativa, que é isso que deveria ser, né? Aberto, funcionando para que todos pudessem programar e os dados transparentes. Não, os dados são todos fechados, manipulados, impostos, né? Por exemplo, até em coisas pequenas que não envolvem questões ideológicas. Tem lá um canal de ciência que eu acompanho no Facebook. E aí aparece no timeline um vídeo que me interessa. Eu assisto um vídeo longo, de mais de 10 minutos, eu paro, diversas vezes aconteceu isso, parar para fazer alguma coisa, quando volta a página é, ela recarregou, né? Porque ele faz isso, ele não deixa você desgrudar os olhos, você desgrudou, você perdeu a informação. O Instagram é mais ainda, você não pode nem dar pausa, né? Conforme a plataforma que você tiver, você tem que assistir o vídeo sem dar pausa, né? É de uma
é evil, né? É demoníaco esse negócio. Assim, escancarado. Mas enfim, aí some o vídeo. Um vídeo normal falando sobre física quântica ou sobre astrofísica, uma coisa que não envolve nenhuma questão que eles estão tentando doutrinar, né? Bom, a princípio não. São até canais endossados por eles, né? Mas enfim, o meu ponto é, aí quando recarrega, some aquele negócio. Falei, tudo bem, eu vou na página do sujeito, né? Que da página que posta esses vídeos e vou procurar. Eu procuro um a um, assim, vou descendo as páginas, não tem mais aquele vídeo. Aquele vídeo deve ter sido assim postado meses atrás. E o algoritmo naquele momento colocou e eu não consigo encontrar nem dentro da página do indivíduo. Então você vê como que a coisa é colocada, né? Não tem como você escapar. Não tem como você pegar de volta essa informação. E isso, para mim, é projetado, claro que é projetado. Não tem, o único que escapa um pouco disso é o YouTube, por enquanto, né? Você ainda acha coisas e tal, mas, por exemplo, se alguém manda um vídeo para você, aquele vídeo vem no Messenger do Facebook, vídeo do YouTube, você clica, ele abre dentro do Messenger. Ele não abre fora. E se você copia o link e coloca, se você copiar o link e colocar na busca do YouTube, você não acha também. Você tem que achar pelo título, ou seja, eles vão dificultando essa informação e criando dessa maneira, suspeito eu, uma amnésia, né? Uma grande amnésia coletiva, que as pessoas não lembram mais o que viram, o que foi, e isso deixa as pessoas como num drone, né? Assim, como o Black Mirror antes de rachar, né? Deixa as pessoas num vazio existencial, assim, de que tudo parece mais um sonho. Eu escutei alguma coisa assim. Então, várias pessoas reclamam dessa falta de memória, de que não estão. E eu também, né? De começar a assistir um filme, ou até assistir alguma coisa inteira, depois esquece completamente, aí você acha novamente. Pô, eu tinha assistido esse filme inteiro, não lembrava nada, né? Então isso vai criando uma amnésia coletiva que imagino, eu suspeito torne muito mais fácil para que as pessoas sejam, nossa, estão passando uns aguapés lá, que beleza. Eu estava precisando pegar aguapé, ainda mais grandão assim, para colocar lá para os meus peixes. Enfim. É, e, a, e isso vai criar, tá vendo? A amnésia coletiva, o que eu estava falando mesmo? Estava falando sobre essa questão toda, assim, de impedir que você tenha acesso novamente à informação. Claro, eu acho que tudo isso, assim, é um coletivo, não é um pequeno grupo que se reúne e faz. Eu acho que existem esses grupos de bilionários e trilionários que se reúnem, mas que se aproveitam de uma tendência. Não que eles tenham capacidade para criar uma tendência dessa, mas uma vez que existe essa tendência, eles aproveitam, eles fazem e incrementam. E o problema é que o Black Mirror acaba rachando uma hora, não? É isso. Eles no fundo sabem que eles estão fazendo uma coisa que é perigosíssima, ou vamos dizer assim, que isso vai durar pouco, né? Uma hora tem uma revolução, uma hora tem uma virada, uma hora tem um cataclisma. Alguma coisa acontece que escapa, né? Esse projeto. E sinceramente, qual seria a outra opção, né? Se eu fosse um bilionário desses daí, que aí eu estaria vendo as coisas, sabe? Você está assim no terreno da sua casa, você vê as plantas, você vê as coisas, aí você sobe no telhado, você tem uma visão você sobe uns 3, 4 metros de altura, só você já tem uma visão diferente. Olha, é assim o negócio que acontece, não é do jeito que eu imaginava. Imagina uma pessoa que é assim, um cidadão comum, né? Como eu, né? Nós aqui, né? Estamos no terreno, estamos vendo as plantas, estamos vendo as coisas. Olha, parou um tipo de libélula exatamente em cima aqui do celular. Pena que não dá pra mostrar, está aqui do lado da câmera. E é, quando a gente sobe e tem uma nova visão, a gente vê as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que uma pessoa dessa, que foi colocada pelos processos naturais, entrópicos, universais, sincrônicos, de tudo aquilo que foi levado até esse ponto em que ela se torna
um lorde, um senhor feudal digital, né? Dono desses grandes feudos, né? Que eles são totalmente controlados, eles são particulares, né? Eles são corporações privadas que tem uma pessoa lá que mesmo que não mande completamente, você tem um senhor feudal, né? Você aponta, a Amazon está relacionado com esse cara, que é o Jeff Bezos, o Facebook está relacionado com esse cara, que é o Mark Zuckerberg, que mesmo que sejam fantoches dessa corporação, que é muito maior, e eu acredito fortemente que sejam, porque é muito difícil conseguir agarrar com as unhas um processo que catapulta para esse tamanho. É mais interessante para essa corporação ter uma hierarquia estruturada de uma maneira feudal, onde tem de fato o rei, o imperador, depois os reis, depois os nobres, né, e as escalas, né, de nobreza, o que é príncipe, o que é. Como é que é o outro lá? Tem um que é abaixo do príncipe, visconde, tem o barão, que é o último, né? Que é o que sim, barão era aquele que tinha terras, né? Que o cara que tem terras, sabe, enormes, né? Quantidades enormes de terra é um barão, né? Esse é o primeiro título de nobreza. O duque, né? Acho que é o duque depois do príncipe. Que até tem lá o da família real britânica, tem o duque de Windsor, né? Que ele é Windsor, né? Que é um dos filhos do antigo príncipe Charles, que agora virou o rei Charles, né? O rei Charles. A gente em português chama rei, né? Não rei, né? O correto é Ray Charles, mas a gente sempre chamou o cantor aí, o compositor de rei Charles. Então o rei Charles virou o rei da Inglaterra. E é mais interessante porque você vê, existe no inconsciente coletivo do Homo sapiens, da pessoa, esse negócio, essa necessidade de uma estrutura. Né? O comunismo não deu certo e nunca daria por causa da nossa essência humana, mas mesmo assim a teoria dele, aquilo que não foi implementado, na União Soviética ou nada, aquilo foi uma ditadura, né? Também, como qualquer outra, como o nazismo, que é uma ditadura de direita, o comunismo soviético também, e o da China também, que você vê que ele se rende não só se rende, como ele usa e abusa do capitalismo para criar todo um processo e se tornar agora a potência mundial, né, econômica. Né? Se eles fossem rezar a Bíblia do comunismo, isso seria impossível de ser feito dessa maneira. Mas enfim, o ponto é, isso faz parte da natureza humana, de nós, do bicho que nós somos. Né? E a gente vê isso, por exemplo, família real britânica, né, e tantas outras. Tem muitas monarquias no mundo, muitas. A gente pensa que é pouco. Aí você coloca lá no Google, monarquias, tem uma lista enorme. Por exemplo, a Noruega é uma monarquia, a Dinamarca é uma monarquia, a Espanha é uma monarquia, a Suécia é uma monarquia. Talvez um dos países da Escandinávia, a Finlândia, acho que não, a Finlândia não é com certeza, mas talvez outro também. Mas assim, mais da metade, assim, é a quantidade de monarquias, e muitas delas em teoria que não mandam nada, que são assim como a da Inglaterra, né? Que não tem um poder de reger, mas representam a nação. As pessoas, os que estão lá, o cidadão comum, apoia vorazmente, adora aquilo, aquela pompa, aquela coisa ridícula, aquelas roupas, aquelas cerimônias tontas e assim, não mais do que tontas, elas parecem que são propositalmente ridículas, né? Para expor assim, como um termômetro. Assim, olha, as pessoas estão comprando isso, estão achando legal, então vamos continua por aí, sabe? Como se fosse uma possibilidade de expandir por causa desse negócio. Então, o meu ponto é, isso daí para em pé porque as pessoas precisam e adoram esse tipo de coisa. Então, não adianta a gente culpar um sistema, a gente culpar, porque o capitalismo é isso, porque o neoliberal, porque o neopentecostal, porque os pentecostais, porque os evangélicos. Tudo isso é parte, tudo isso é resultado de um coletivo. E o coletivo que nós somos, né, como humanos que estamos aqui. Então, deixa eu ver quanto que eu falei até agora, 14 minutos já é bastante. O meu celular também não está com muita memória, ele está apagando no meio as coisas, ele está
ele está apagando, a gente chama offload, né? Que é a coisa mais ridícula que tem. Quando ele não tem memória suficiente, ele apaga um aplicativo. Que ele escolhe, pode ser qualquer um, aplicativo de banco, pode ser WhatsApp, dane-se, ele não quer, não existe uma prioridade. Ele apaga, mas deixa os dados, ou seja, o programa tem lá 1/10 de tamanho do que os dados que ele está contendo. Então ele faz um offload daqueles 10% e os 90% ficam lá ainda, ridículo, né? Você tem que apagar, de fato, tem que deletar o programa. Aí ele apaga, aí você vai se ferrar com isso também. Fazer, olha, veja bem o que você está fazendo. De repente você vai perder tudo isso e tal. E eu fiz isso esses dias e perdi mesmo. Mas a gente tem que entrar nessa nova ordem mundial, dessa amnésia, no final das contas, de tudo aquilo. Então eu fico falando essas coisas aqui porque é mais como uma maneira de ponderar, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo, que talvez seja um momento final da espécie humana, né? Talvez seja, porque nós estamos... A coisa mais fundamental do ser humano é a linguagem. É a linguagem que nos distingue. A nossa competência de comunicação sonora e também escrita, no final das contas, que é basicamente a fundamentação da tecnologia, né? Você registrar algo que não seria registrado, né? Você fala alguma coisa, aquilo desapareceu, mas você registra, aquilo ficou, aquilo se tornou um documento, aquilo se tornou um decreto, uma lei, né? E, enfim, que cria essa questão concreta em algo que era abstrato, né? A comunicação entre as tribos e tudo mais era passada assim verbalmente de geração em geração, as histórias e tal, e aquilo ia criando um tipo de mutação também, porque obviamente toda vez que nem um telefone sem fio, né, fala uma coisa, a outra entendeu um pouquinho diferente, aquilo vai mudando e aquilo vai destilando uma mitologia que no final das contas é profunda, né? Ela expressa profundamente a nossa natureza, como a gente vê, né, na mitologia grega, né, e tantas outras mitologias, tem muito mais por aí, mitologias africanas, mitologias da... Outro dia eu vi no Japão, tem na China, que são esses contos que ninguém sabe, no Brasil também tem, né? Mas quanto mais séculos envolvidos, assim, de destilar, né, entre um ouvido e outro, mesmo quanto mais profundo acaba ficando, mais, como é que eu vou dizer isso? Mais correspondente, mais fidedigno à nossa natureza social, né? Então, você vê lá a mitologia grega, tem excelentes exemplos disso, né? Né? Tantas. Não estou lembrando de alguma agora mas o suplício de Tântalo, por exemplo, né? É Tântalo? Não sei se é Tântalo agora, mas enfim, que lembrei de dois agora, mas é aquele que ele tem que fazer um esforço, ele tem que levar uma pedra enorme até o alto de um morro, e quando chega lá a pedra rola de volta e ele tem que no dia seguinte empurrar aquela coisa monstruosa de grande de volta. Então a vida é assim, né? Isso para mim é uma correspondência do ir e vir, daquilo que se constrói, daquilo que desaparece, né? Tem aquele poema Ozymandias, né, que também trata disso, né? De impérios, de coisas que depois passam, não existe mais. Eu vi até pessoas que eram extremamente importantes em algumas áreas, e depois que passa um tempo, a pessoa está ainda em vida ainda lá, ninguém mais sabe quem é, ela passa batido, ninguém... no livro de Jó, né, que tem essa questão que aí quando Deus faz a aposta com o diabo e ele tira tudo de Jó, né, e Jó perde tudo, família, riqueza, e também a admiração das pessoas, né? As pessoas passam... Tem um momento lá que eu lembro que me chamou a atenção, que ele fala, até as crianças estão rindo de mim, né? Eu fico aqui, eu tô sendo assim, ridicularizado por todos, até crianças vêm rir da minha cara. Ele que era uma figura talvez a mais proeminente, a mais respeitada da sociedade dele, daquele momento, daquela região, porque ele era rico, ele era sábio, ele era abençoado, né? E aí quando tudo aquilo desaparece, ele vira um bobo, vira um tonto lá nas ruas, lá que fica lá, né? Um,
maltrapilho, um esfarrapado, né? Que nós fazemos isso muito rápido, né? Isso é da nossa natureza. Isso, assim, o fã também é o fanático, né? O fã é aquele que ama e aquele também em potencial de matar, né? De matar o objeto do ídolo, né? Matar o objeto idolatrado ou a pessoa idolatrada. Aqui não existe no final das contas, né? O ídolo não existe. Tem até um filme que eu postei recentemente aí no Facebook, chama Antiviral, que é de um cara que chama David Cronenberg, eu acho que é de 2011, 2008, por aí. Sensacional o filme, que fala sobre isso, né? Já falei várias vezes sobre esse filme, até gravei vídeo a respeito. Mas tem algumas sacadas no meio do filme que são essas ideias, esse negócio da celebridade ser um domínio público. A celebridade não existe, o que existe são os fãs. Os fãs, eles apontam, é como se fosse um ponto de concentração de uma lente, né, que é aquele ponto que está queimando o papel quando você concentra os raios solares com uma lente, não existe, né? O que existe é a lente que foca, que concentra aqueles raios solares que estão lá num ponto pequenininho, aquela concentração faz com que coisas que não aconteceriam normalmente, como o papel lá pegar fogo, passem a acontecer, porque a temperatura sobe muito. Mas o foco em si não existe. Eles não falam sobre a lente, eu que estou fazendo essa analogia aqui, mas o diálogo é por aí. Tem vários diálogos muito legais no filme e atuações muito boas, inclusive de uma presidente lá que ela vem e eles colocaram uma milf, assim, uma mulher assim, né, mais velha, mais sedutora e interessante e com uma profundidade de conclusões e um negócio maligno ao mesmo tempo. Parece um diabo, mas é sutil assim, né? E ela oferece lá pro cara lá que é o protagonista do filme que, pô, você não quer? Se você fizer isso, você vai ficar, eles chamam assim, excitingly famous, né? We can make you excitingly famous, né? A gente pode transformar você em uma pessoa famosa, excitantemente famosa, né? Que não existe, porque é o foco onde é colocado. A lente, eles detêm a lente. E aí voltando ao começo do que eu falei sobre o X, sobre o Facebook, sobre todos esses feudos digitais, né? Que são todos particulares e que são todos estritamente controlados, né? Você colocar alguma coisa que está fora daquilo que eles esperam, né? Ou eles apagam, ou eles fazem um shadow ban, que é o seguinte, dá a impressão que não apagou, mas ninguém vai ver aquilo. Vai ver só uma meia dúzia de gato pingados, né? Aquilo não vai nunca viralizar, nunca vai virar algo, né, excitingly famous. O que é bom, para mim pelo menos. Eu faço esses vídeos aqui, esses vídeos têm poucos views, né? Tem menos de 100 e tal. Quando passa de 100, tem um incômodo dentro de mim. Eu coloco uma coisa, tem lá, sei lá, cento e tanto, tem um vídeos eu tocando piano, né? Que passaram assim milhares e tal. Aí tudo bem, porque não é algo ideológico, não é algo, né? Mas quando eu falo alguma coisa aqui e se aproxima de um número e passa de 100, então aquilo me dá um incômodo, me dá uma sensação, pô, mas quem são essas pessoas que estão assistindo? Porque é a questão do fã. Você está falando com um monte de gente, você pode estar falando com loucos, com pessoas completamente insanas que pegam aquilo, distorcem, colocam lá depois como se fosse uma declaração tua e passam à frente ou para si próprios, eles entendem da maneira positiva ou negativa, né? Como se eu estivesse falando algo diferente, enfim, é o perigo disso, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente quer comunicar, a gente quer lançar, como eu falo várias vezes aqui, quer lançar as águas, assim, a nossa garrafa com uma mensagem, né? Não no sentido de mudar nada, não tem intenção de mudar nada, tem intenção só de veicular aquilo que eu acredito, que eu penso, que eu nem acredito na verdade, porque eu posso mudar, terminando de gravar, eu posso mudar a minha opinião.
é a comunicação no momento, é aquilo que foi destilado nesse processo. E tem muito mais coisa para falar do que isso. Na verdade, eu queria falar hoje sobre os limites, né? A questão dos limites. Quando você percebe um limite imposto pelas circunstâncias, você não pode fazer aquilo. Você não pode levantar voo, você não pode levitar, você não pode mexer objetos com o poder com a força da mente, né? Toda a nossa interação com a realidade através de músculos, né? Dizem que a única interação que a gente não faz através de músculo é suar, né? Você sua. Eu acho até que suar tem pequenos músculos que abrem e fecham os poros para realizar isso, mas eu vi uma vez um palestrante aí falando isso, achei interessante. A única maneira de você interagir com a realidade que não seja por músculo é suando, né? E o ser humano acho que é um dos animais, do mamífero que mais sua, né? Nós temos mais glândulas sudoríparas do que qualquer outro animal, né? Um que tem bastante, né, é o cavalo, mas a gente tem muito mais também. O cavalo sua também, né? Mas você vê um cachorro, o cachorro não sua, né? Você passa a mão, o cachorro está seco. E por isso que ele fica arfando, né? Aquela coisa, porque ele tem que trocar calor. Troca calor arfando. Nós não arfamos, né? Raramente. E porque a gente troca calor muito melhor pelo fato de que... E nós temos pelo, viu? Aquele negócio de falar, não, o ser humano é um macaco pelado. Não, na verdade a gente tem mais pelo do que os chimpanzés. É que os nossos pelos são microscópicos. A densidade de pelo que nós temos é maior do que a densidade de um animal, aí, como um grande macaco, aí, né, um gorila, um chimpanzé. É que os pelos deles são enormes e os nossos são pequenininhos, né? Mas nós somos peludos, sim. Micro pelos, mas com mais densidade. Enfim, mas a questão dos limites, né? Quando você, sabe, se sente o limite aqui, você não pode fazer isso, isso está proibido pela circunstância, que é uma coisa que dói, né? É uma coisa que é difícil de a gente lidar, especialmente em circunstâncias com algo que a gente quer, né? Mas se a gente vai por esse caminho da simulação, né? O Nick Bostrom, que fala da simulação, e outras pessoas também, mas como se nós estivéssemos numa simulação, que para mim é uma coisa que também dialoga com o idealismo analítico lá do Bernardo Kastrup, não exatamente, cada um fala de um jeito. Aquela história dos 3 cegos que colocaram a mão no elefante, né? Eles não conheciam elefante, então levaram os cegos para conhecer um elefante. E o elefante era uma coisa meio rápida, assim, era uma procissão, era uma coisa que o elefante deu uma paradinha, fala, corre lá, que agora tem um elefante. E cada um conseguiu colocar a mão num pedaço, um colocou a mão no rabinho do elefante, outro numa pata, o outro numa orelha, uma coisa assim, né? Ou se foi nas trombas, ou em vez do rabinho acho que foi a tromba, que a tromba é mais representativa de um elefante, né? Mas enfim, aí o elefante andou, eles tiraram, aí eles foram depois conversar, né? Como que era um elefante, né? E cada um falou de um jeito diferente. Elefante é que nem um tronco de árvore, assim, né? O que colocou a mão numa das patas do elefante. O outro falou, não, o elefante é como uma folha de palmeira, ele é esticado, colocou a mão na orelha do elefante, né? E o outro falou, não, você está ficando louco, o elefante é que nem uma cobra, né? Que colocou a mão na tromba. Então, todos eles são perspectivas que parecem não dialogar, mas na verdade eles estão descrevendo o mesmo objeto no final das contas. É assim que nós vivemos, né? Especialmente os partidarismos filosóficos, né? Que falam, não, é idealismo, não, é realismo, não, é não sei o quê, sei lá, outra, fenomenologia, cada um vira como se fosse um estandarte, que a pessoa defende a posição e tal, mas na verdade eles estão falando a mesma coisa, em perspectivas, porque tudo é limitado, né? Até a matemática é incompleta, tem lá os 2 teoremas da incompletude da matemática, que provam que a matemática não tem como ser completa, nada é completo, todo modelo é incompleto. Então nós estamos falando de modelos aqui, estamos falando de perspectivas. E quanto mais a pessoa vai percebendo isso, menos a pessoa tem gana de entrar em embates políticos, embates ideológicos, né? Porque todos estão falando uma perspectiva que cabe e depois o derivar daquele modelo começa a apresentar grandes falhas, né?
E aí que as ideologias se divergem, mas elas estão na verdade apontando para a mesma coisa, no final das contas. É, então, quando você percebe um limite, né, uma impossibilidade de algo, algo que interrompe a sua ação, que interrompe a sua possibilidade, ou que você se depara frente a uma muralha, né, é, intransponível. Então, para mim, isso daí dialoga com aquilo, com a simulação, né, aquilo que, de uma maneira bem simplista, que foi colocada por esse Nick Bostrom, que é um professor de Oxford, né, colocou que ele provou lá, pelo menos para os adeptos dele, que a gente vive numa simulação, que isso daqui não é real. Que eu acho que sim e não, tem pontos, mas não é exatamente isso, que isso é bem real, sim, as coisas acontecem. Se eu serrar meu braço, ele não cresce de novo. Se eu tomar atitudes erradas, o resto da minha vida vai ter que arcar com aquela consequência. Aquilo eu não reseto, né? Eu não, eu não volto, pensando bem, fiz errado, volta. Não, as coisas ficam, né? Quando você destrói um copo, ele não se reconstitui. Você pode comprar um outro parecido, mas não é o mesmo. Então as coisas têm consequências. Então, porém, podem ser uma simulação, assim como é no final das contas, que para mim o melhor modelo é aquele que ninguém fala. Assim, pelo menos não fala de uma maneira filosófica ou com peso, né? Mas é um videogame no final das contas. O videogame tem leis, tem regras, que claro que elas poderiam ser evitadas, podiam ser modificadas, mas se elas fossem modificadas, o videogame não teria graça, não teria razão de existir. Se você pode se meter numa confusão ou tomar algumas atitudes erradas e depois falar, esquece, passa a mão na cabeça, volta, reseta, você pode jogar de novo. Que é um princípio aí da reencarnação, talvez, não sei. Eu não sei, eu não acredito exatamente, eu acho que é e não é ao mesmo tempo. A gente tanto pode voltar como também nunca volta, porque nunca vai ser a mesma coisa, né? Vai ser sempre uma experiência única, né? Como cada respiração nossa é uma experiência única. Cada momento que a gente passa, cada dia é uma pequena vida. O dia de ontem nunca mais vai voltar para mim. Eu estou aqui ainda, estou nesse mesmo lugar, as coisas são similares, mas o dia de ontem foi. E eu dormi, eu morri. E aí voltei de novo, voltei das cinzas, com outras ideias, com sonhos que tive, com coisas que aconteceram, que ajudaram ou atrapalharam. E no final das contas, meu ponto é aquilo, é uma volta e é também algo novo. Então os dois estão certos, né? Não existe essa questão de falar, os cristãos que falam que não, a gente tem uma vida só e a gente depois vai lá para o céu, sei lá, alguns falam até que a gente vai sair da cova lá, vai se desenterrar no dia dos juízos final, aquelas coisas, enfim. E outros falam não, que tem um plano espiritual, que a gente vai para lá e fica, depois volta, a gente decide. Os dois têm parcelas de razão, eles são os dois cegos, né? Que estão tocando em partes diferentes do mesmo elefante. Então, no final das contas, para mim, assim, o que resolve isso é o seguinte: a vida, ela é desafio, ela é programada para ter desafios como um videogame. Por isso que eu acho que o modelo do videogame é o que mais me satisfaz. Se a gente encarar a vida como um videogame, eu acho que a gente leva uma vida menos dolorida. Que esse é o ponto, no final das contas, né? A gente quer sofrer menos, né? A vida não vai deixar de desafiar. Ela vai trazer desafios sempre. Sempre vão acontecer coisas desafiadoras, difíceis, frustrantes, limites, imponderáveis. Você não vai conseguir tirar de lugar lá uma montanha de um lugar para outro com a força do seu pensamento, ou vai levitar, ou fazer transmutações de chumbo em metal, em ouro, né? Mas são as regras desse videogame que existe. Por que esse videogame existe? Eu acho que nós somos parte de todo esse processo cósmico, nós somos uma coisa só, mas somos partes momentaneamente isoladas desse todo, e esse processo abrasivo de frustração, de desafio, de tudo que a gente sente, e que a gente sofre mais porque a gente coloca aquilo como
uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? E aí vem novamente a história do Jó, né? O Jó, ele foi punido, ele fez tudo certo, né? Ele não fez nada errado. Ele é o cara que fez tudo certo e mesmo assim ele foi desafiado. Tá? Então, assim, a vida não poupa ninguém, né? E todos são um só, no final das contas, porque se todos são um só e a vida não poupa ninguém, nós estamos fazendo isso com nós mesmos, né? No final das contas somos nós. A gente não, numa escala mais profunda, mais distante daquilo que a gente pode perceber, mas muitas vezes a gente até, no fundo a gente sabe, no fundo, quando acontece uma coisa ruim, a gente... Eu já vi na minha frente pessoas reclamando de coisas que aconteceram na vida deles, que para mim, que estava do lado de fora, estava óbvio que aquela pessoa merecia aquilo. A pessoa merecia, era totalmente justo aquilo que estava acontecendo. E que é motivo de frustração, a pessoa não consegue fazer a ponte. Assim, isso está acontecendo por causa disso. Assim, vamos pensar num plano espiritual que nem uma corte judicial que vai julgar, e a corte está sendo justa. Essa pessoa fez isso e agora voltou. E talvez talvez não, com certeza, muito mais justo do que o que eu imagino, porque a gente pode pensar, por que demorou décadas para vir o negócio? Deve ter uma razão. Deve ter uma razão. E mesmo assim a pessoa não percebe, a pessoa fala quase como um insano, que está reclamando que aquilo aconteceu, mas você fez igual ou pior, e agora voltou. Entende? Então, é um processo, talvez, esse processo, o que diferencia um que está um pouco mais na frente, ou que está um pouco mais atrás, é talvez essa competência de olhar e falar, tá certo isso, sabe? Mas sinceramente, profundamente, não assim uma coisa, tá bom, eu aceito. Não, você conseguir ligar os pontos, sabe? Que nem uma criança que tem aquele jogo de pontinhos, e aí um dia a criança pequenininha consegue juntar e cria, né? Cria lá um bichinho lá que tava, você conecta os pontos. Quando você conecta os pontos, você fala, olha, é isso, né? Tá tudo certo, é isso mesmo. Concordo que é muito difícil a gente conectar os pontos da nossa própria sina, das nossas próprias angústias, daquilo que nos desafia, dos nossos limites, dos limites imponderáveis que colocam, né? Que vem, que nem uma fatalidade, uma doença, por exemplo, né? Uma coisa que vem, que visita subitamente e é isso. Daí pra frente vai ser, é isso, ou você tem que lidar com esse negócio. E, enfim, eu acho que esse é um ponto assim, que ajuda muito a gente a escapar dessa... Se a gente conseguir lembrar no momento que existe esse limite, que vem algo e fala não, sabe? Negado, vai ser assim, né? Tanto em termos de outras pessoas, como em termos da vida mesmo, né? Trazendo fechando essas portas. E quando a gente tem uma atitude que fala, tá bom, ok, esse é o videogame, esse é o cenário que esse modelo está me trazendo agora, como é que eu posso lidar? Joga o jogo, faz o seu melhor. Não é cruzar os braços e falar, isso é um jogo, dane-se, eu não vou fazer nada, não. É interessante, é estimulante, faz isso, faz o teu melhor, né? Nós, cada um de nós, fazer o nosso melhor e olha, e algumas vezes que eu fiz isso, encarar isso dessa maneira, fazer, legal, vamos fazer o que eu posso. Aí conforme você vai fazendo, coisas vão se agregando, situações vão aparecendo que vão trazendo você a possibilidade de você resolver, sabe aquele negócio do filme lá do Kevin Costner, né, O Campo dos Sonhos, né? Que tem uma cena lá que ele vê uns fantasmas, jogadores de beisebol, e os fantasmas ficam falando para ele, se você criar, if you build, they will come, né? Se você criar, eles virão. E é um filme meio tontão assim, mas no final das contas esse ponto é profundo. Assim, você começa a fazer o negócio e aí forças externas parece que começam a entrar em consonância, em sincronia, e vem se agregando e ajudando você a fazer aquilo. Se é que aquilo tem que ser feito. E se não tiver que ser feito, também não vai, tudo bem, você continua, faz a tua parte. Mas não fica sofrendo, porque essa vida vai acabar para qualquer um.
daqui vai acabar. E eu tenho visto uns vídeos sobre pessoas que, sabe aquelas mortes, morte cerebral. Teve um aí que, pô, o cara foi colocado ele era um bodybuilder, ele usava lá umas bombas e teve um chabu com uma lá que ele comprou pela internet, que era 20, 30 vezes mais forte do que a outra que ele usava. Ele empacotou, assim, empacotou e foi declarado morto. Colocaram ele naquela sacola preta lá. Ele ficou lá uns 40 e tantos, gelado, morte cerebral, não tinha nada, assim, não tinha como. Aquilo foi quase que milagroso como o cara voltou. Parece que teve um paramédico, ele conta nesse vídeo, que o paramédico desconfiou assim e abriu de novo e resolveu fazer um procedimento, e os outros paramédicos falaram assim: você vai ser punido por isso. Você não pode, já acabou esse negócio. E ele sentiu aquela intuição. O cara foi inclusive punido, parece que até perdeu o emprego, esse paramédico. Mas e ele estava certo, ele não conseguiu resistir a essa pressão. Ele acabou com a carreira dele de paramédico, porque ele ressuscitou um cara, no final das contas, que já estava assim, toda a documentação feita, passou mais de meia hora do negócio, o cara estava indo para o necrotério, sabe? E gelado e duro e tal, e de repente o cara volta. Esse é o próprio cara contando essa história, o ressuscitado. E várias outras histórias assim, essa daqui para mim foi a mais assim impressionante. E até pelo fato da pessoa ter sido punida mesmo assim, ele devia ser homenageado, né? Não, pô, caramba, que legal. Não, porque esse cara está expondo os outros. Se ele salvou esse, quantos outros que poderiam ser salvos foram pro buraco, né? Então, enfim, por isso que o cara é punido. Mas assim, o meu ponto, qual era o meu ponto mesmo? É que esse pessoal que fala dessa experiência, todos eles descrevem algo sensacional. Algo, nossa, que maravilha. Eu voltei à minha casa, sabe? Como se fosse, eu voltei à verdadeira família, o verdadeiro, é aqui que eu deveria estar, sabe? E aí ele, não, vem alguém lá, seja um parente, alguém, uma visão, alguma coisa, fala: não, você vai ter que voltar para aquele ambiente. E o cara: não quero. Até gente jovem, com 19 anos de idade, quase morre afogado, tem essa experiência. Assim, quando eu fui para o outro lado, eu falei: meu Deus, eu não quero voltar. Isso sim que é bom. A vida é abrasiva. Eu vi uma vez o Elon Musk falando isso, assim, né, meio rápido. Assim, o pessoal fala, vê esse negócio, é muito pior, não é tão bom quanto parece ser quem eu sou. É sofrimento, entendeu? Você ser lá o representante de um feudo desse, né, um senhor feudal. Você ser um senhor feudal, tal, que fala em teoria você tem poder absoluto, de vida e de morte, um imperador, né, tal. Mas esse cara está sob pressão o tempo todo, que tem as camadas logo abaixo dele estão toda hora checando e tentando derrubar o cara. Isso é um fato, certo? Ou seja, se o cara pisar na bola, ferrou, esse cara está fora. Então, enfim, é uma pressão violenta, é a vida para todos, desde o plebeu lá de baixo, desde o mendigo que está na rua, até o cara mais importante. É dura, é abrasiva, é difícil, é um desafio constante, porque é um videogame, porque é uma coisa que está programada para desafiar. Desafios virão. Então, o que a gente pode fazer para sofrer menos é mudar nossa atitude com relação a esses desafios. Eu até mudei minha maneira de falar, eu não falei sofrimentos, eu falei a vida é sofrimento, não, a vida é desafio, né? O videogame é um desafio. E a graça de jogar o videogame é justamente o desafio. Imagina um videogame que nada acontece, né? Videogame que você só fica passeando em campos floridos e tal, é um saco, né? A gente precisa de desafio, a gente precisa do gladiador, de ir lá e dar flechada e levar flechada e perder um braço, voltar ou fazer. É isso, é Esparta, né? Espartano, é isso que desafia. Então, todos nós, né? Quando a gente muda essa nossa atitude, os desafios que virão serão muito mais bem levados em consideração. E também não ficar tentando manter múmias, né? Manter assim cadáveres, múmias, né? Que está apodrecendo, tem que enterrar, né? Manter múmias no sentido de que relacionamentos ou conexões, tal, as coisas, o que tem que permanecer, permanece. O que não tem que permanecer, desaparece. Por exemplo, eu tive um problema sério
uns anos atrás e tive que ir para o hospital. Não teve uma pessoa que eu conhecia que me ajudou. As pessoas que me ajudaram eram todas inesperadas. Foram todas, não teve uma pessoa da minha família, não teve uma pessoa... Depois sim, depois teve, mas no momento do pega para capar, foi assim, a coisa aconteceu do jeito que tinha que acontecer e foi mágico. E deu tudo certo. E assim, como esse cara, esse bodybuilder aí que quase morreu e depois ele foi ressuscitado, né? Foi por anônimos, não foi ninguém, não foi nenhum amigo, não foi nenhuma família, né? Naquele momento o desafio é do indivíduo. Então, enterrar as múmias, né? Não deixar assim, não estou dizendo com isso também para a pessoa intencionalmente enterrar o que não morreu, né? Mas assim, entender que a vida é como esse rio aqui, é um fluxo, né? É um fluxo que passa e o que faz o rio é o processo. Essa água que está passando aqui e essas plantas, coisinhas vão embora. Mas todo o processo permanece, né? A vida é um processo, a vida é uma coisa que vai passando e que vai se refazendo, é o tal do barco de Teseu, né? Que o barco muda todas as peças e ele continua sendo o barco de Teseu? Claro que sim, é como um rio que continua sendo o rio. Porque se a gente tiver essa abordagem fisicalista, esse rio não existe. Essa água está indo embora, então está toda hora mudando. Nós também, nossas células, nossos átomos que compõem nosso corpo estão sempre mudando. Mas nós permanecemos e continuamos no processo de ficar mais velho e tal, e mesmo esses átomos estando constantemente em troca, né? Então eu termino o extenso vídeo de hoje aí com essa imagem do rio passando e que nós temos que fazer a nossa parte. E eu falo isso para mim, muito mais para mim até. Esse vídeo eu gravo especialmente para mim. Fazer a nossa parte, encarar tudo como um videogame cujo propósito é nos desafiar. E o desafio, em vez de ser torturante, ele pode ser divertido, ele pode ser estimulante. Seja qual for. Seja qual for. Aceitar todos os desafios. Que na verdade o livro de Jó, o que mais assim conta no livro de Jó, é o fato de ele não ter aceitado. Ele quer segurar, ele não desrespeita Deus, mas ele quer morrer, né? Ele fala, eu quero sair desse negócio, eu quero sair desse processo. E Deus fala para quando entrega, né, pro diabo lá, para ele ferrar a vida de Jó, ele fala, faça tudo o que você quiser, menos matar. Você não mata. Você não mata o Jó, deixa o Jó aí. Aí o Jó se ferra completamente, mas continua vivo. E nós estamos mais ou menos em níveis diferentes, né? Ferrados e vivos aqui, né? Nós estamos dentro, colocados para jogar esse jogo. Então vamos jogar. Vamos jogar. Isso aí. Bom domingo para todos e até um próximo vídeo.